Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre uma preparação muito clássica que é base da nossa confeitaria, né? Que são os merengues. Muita gente pergunta, Carol, qual que é a diferença de um merengue para o outro? Quantos tipos de merengue que existem e tal? Então hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, ok? Merengue. O que seria um merengue? É uma preparação feita à base de clara de ovos e açúcar. O merengue é sempre numa proporção de 2 quantidades de açúcar para 1 quantidade de clara, tá? Então sempre vai ser essa mesma proporção. E existem 3 tipos de merengue, tá? O merengue francês, o merengue suíço e o merengue italiano. Os 3 têm praticamente a mesma base, só que cada um é feito de uma maneira diferente. O merengue, no geral, ele é uma emulsão, que é da clara batida em neve. Você bate a clara e aí você vai quebrando as partículas dela e incorporando ar e ela vai cristalizando. E essa emulsão é misturar essa clara em neve com açúcar. Essas preparações, elas são bases para diversas receitas da confeitaria e vocês já devem ter visto em várias revistas, livros, até mesmo na internet, receitas pedindo merengue, ok? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês a diferença dos 3 tipos. O merengue francês, ele é um merengue cru, que a gente fala. Ele é uma mistura de clara e açúcar. Então você bate a clara em neve na batedeira ou na mão, se você aguentar, né? E aí você vai acrescentando aos poucos o açúcar peneirado por cima até ele emulsificar. Feito isso, aí a gente pega essa preparação e leva ao forno para poder assar, porque afinal a clara ela está crua, né? Então você pode levar ele ao forno para poder, por exemplo, fazer o suspiro, o tradicional suspiro. Lembrando que toda a preparação à base de clara, ela não pode ter uma temperatura muito alta no forno, porque senão ela vai queimar a clara. Então não pode passar de 90 graus no nosso forno para que ele seque o açúcar, a clara fique cozida e aí o suspiro fique quebrando, desmanchando na sua boca e derretendo, certo? Então esse é o merengue francês. O merengue suíço, ele é um merengue onde as claras e o açúcar, elas recebem um pouco de calor. Então o açúcar, ele entra na batedeira em ponto de fio e ele acaba derretendo. Então como que é feito o merengue suíço? Você coloca a clara e o açúcar numa travessa no banho-maria. Essa água de baixo vai ao fogo e o vapor aquece um pouco a travessa ou bowl de vidro ou de inox em que tá a clara e o açúcar. E aí você vai mexendo isso até você passar o dedo no fundo e perceber que não tem mais nenhum grãozinho de açúcar. Quando acontece isso, o açúcar ele já começou a derreter. Aí você coloca tudo isso numa batedeira e bate até essa preparação ficar morninha, esfriar. Então isso vai estabilizar mais, então ele dá uma estabilidade maior, mas ele ainda não é um merengue totalmente cozido, porque a temperatura que atinge a clara não é o suficiente para cozinhar ela. Ela dá um pouquinho de calor, mas não o suficiente para que você coma esse merengue cru, totalmente cru, tá? Então você pode usar esse merengue também para algumas preparações que são base de recheios, de coberturas, que também vão ao forno. Mas ele é um merengue mais brilhoso, tem uma consistência melhor, ele assa melhor no forno, ele seca mais rápido porque o açúcar já entrou em ponto de derretimento, enfim.
Então, esse é o merengue suíço. Ele tem bastante estabilidade e bastante brilho, tá? E aí a gente vai pro merengue italiano, que é um merengue que além do açúcar e da clara, também vai água. Então, como que é feito? Você vai pegar as claras e vai bater as claras na batedeira em neve. Quando essas claras subirem, que é o ponto de pico, você desliga e aí você vai fazer numa panela uma calda de água e açúcar. Essa calda ela vai ferver até aproximadamente 117 graus, entre 117 e 120. A gente fala que é um ponto bala. Ela começa a explodir as bolinhas e as bolinhas do açúcar fervendo com a água começam a estourar mais lentamente e fazer umas bolhas bem grandes, parecendo aquelas balas de coco. Então, quando ela atinge esse ponto, você tira do fogo, liga a batedeira que já está com a clara batida em neve, na velocidade baixa, e joga essa calda devagar na clara em neve. Então, isso vai fazendo com que emulsifique essa calda de açúcar, cozinhe totalmente as claras, porque a calda está a mais de 100 graus de temperatura, e vai ficar ali um merengue bem brilhoso, bem cozido, pronto para você comer cru, para servir como uma cobertura, para servir como um recheio, para você comer com frutas, colocar numa taça, enfim, fazer várias preparações com ele. Todos os 3 merengues, eles são emulsões instáveis, ou seja, eles com o tempo, eles separam. Por mais que você bata bem, que você faça essa emulsão bem, com o tempo ela vai separar. Então a clara ela vai separar da açúcar que você colocou ali, tá? Você pode usar para diversas finalidades, ficam preparações muito gostosas, mas doces, porque é uma grande quantidade de açúcar que vai para poder dar essa estabilidade. O merengue que a gente coloca em cima da tortinha de limão, para poder maçaricar, para fazer aquele queimadinho bem bonito, que fica bem chique, é o merengue suíço. Então você pode fazer isso com o merengue suíço e dar aquela maçaricadinha por cima, que vai terminar o cozimento, vai dar uma douradinha, vai ficar gostoso e pronto para comer, certo? Na descrição do vídeo eu vou colocar as receitas dos 3 merengues que eu expliquei para vocês aqui. E aí, vocês, se quiserem saber mais, qual preparação que eu posso fazer, dicas de temperatura, de forno, para colorir merengue, para fazer marshmallow a partir do merengue, manda nos comentários as dúvidas de vocês que eu vou respondendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram essas informações, curtam o vídeo também, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos e siga aí o nosso canal. São dicas da cozinha profissional para você praticar aí na sua casa e fazer uma comida com muito amor e, claro, com mais facilidade no dia a dia. Obrigada, beijo, até a próxima!